O homem mais famoso e rico da história. Nosso devocional de hoje, 2 Reis, no capítulo 10, destacando então o verso 7, que diz: E eu não cria naquelas palavras, até que vi e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade sobre pujar sabedoria e bens, a fama que ouvi. Observamos que a fama de Salomão se torna então conhecida de modo que agora a rainha de Sabá, da atual Etiópia, o visita e faz vários questionamentos, confrontando então a sabedoria que ela havia escutado a respeito do rei hebreu. E com isso, Salomão, o líder hebreu, não deixa de responder nenhuma de suas perguntas, sendo sábio e demonstrando conhecimento sobre tudo aquilo que houvera de ser questionado. E a rainha então reconhece a sabedoria. E diante do versículo que nós lemos, ela vê que é superior a tudo aquilo que ela havia escutado a respeito do conhecimento e da sabedoria que Salomão havia recebido do Senhor. E assim, Salomão então era bem maior do que tudo aquilo que havia escutado. O texto diz que a quantidade de ouro que ele tinha era superior, de modo que revestia toda a sua casa e todo o templo. E a cerca que ele recebia por ano 22 toneladas, ou seja, 22 mil quilos de ouro. Fora que a prata diante do ouro que ele obtinha se ofuscava. E tantos outros materiais, e o nível de riqueza era de modo sobre nível alto. Destaca também no verso do 23 ao 25. Conhece e vai ao encontro de Salomão para conhecê-lo, para saber de tudo aquilo que ele havia conquistado e de toda a sabedoria que ele obtinha e possuía, e de tudo aquilo qual o Senhor havia colocado diante do seu coração, recebendo então reis e riquezas, compartilhando do conhecimento da criação e do seu. Então Salomão aqui nos leva, nos transiciona para a palavra de 2 Coríntios, do capítulo 3, do verso 2 ao 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por todos nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Observamos então que Salomão se torna uma carta viva para nações e reis, que reconhecem a grandeza de quem ele era e não somente daquilo que ele tinha. Porque antes de sermos fora, temos que construir dentro. E construir dentro é construir em Deus, numa rocha que é inabalável. É estar firme, porque diante das riquezas e das grandezas que Deus venha nos dar, não venhamos nos perder, mas que venhamos continuar firmes, porque diante do muito ainda venhamos conquistar ainda mais, mas que seja não para nós, mas para a glória do Deus vivo e que é Pai. E que possamos então entender, assim como Salomão tinha a sabedoria e conhecimento, que diante das riquezas, do conhecimento e da grandeza, dos níveis elevados que o Senhor venha nos colocar, que não venhamos nos perder, mas que permaneçamos com o coração humilde e voltados para o Criador, que rege com controle e domínio a sua criação. Que você assim também possa ser uma carta viva, escrita por Cristo, para muitos que ainda não leram sua palavra, mas que o conheceram através de sua vida. Que Deus te abençoe.